E aí, galera? Então, seguinte, continuando aqui aquele nosso assunto sobre os ciclos biogeoquímicos, lembra lá, a gente falou sobre o ciclo da água, o ciclo do oxigênio e do carbono e o ciclo do nitrogênio, beleza? Então, olha só, agora a gente vai falar sobre alguns problemas que são ocasionados aí, principalmente por ações antrópicas, principalmente por ações humanas, né? Problemas ambientais contemporâneos, ou seja, atuais. E um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado aí atualmente é o chamado efeito estufa. O que seria esse efeito estufa? O que seria uma estufa? Estufa é um local totalmente fechado que serve para manter uma determinada temperatura, né? Uma temperatura constante ali. Só que o que tem acontecido ultimamente? O efeito estufa, pessoal, ele é uma camada de gás. Então perceba aqui o seguinte, você tem aqui o planeta Terra, né? O planeta da qual a gente vive. Esse planeta, lembra que a biosfera era dividida em três partes. Dividida em atmosfera, que é a camada gasosa, hidrosfera, que é a camada líquida, e litosfera, que é a camada sólida, tá? Que é o solo aí. A camada gasosa, a atmosfera, ela é uma camada constituída por gases aí. Essa atmosfera ela tem suas subdivisões, que a gente não vai entrar nesse quesito nesse momento. Então, olha só, lembra que a atmosfera é a camada de gás. Essa camada de gases é que faz todo o processo de efeito estufa, ou seja, mantém uma temperatura ideal dentro do planeta, tá? Lembrando que se não fosse o efeito estufa, nós não teríamos esses seres vivos que vivem aqui atualmente. O efeito estufa ele foi um processo extremamente importante para a manutenção da vida nesse planeta, porque manteve a temperatura da Terra em uma determinada escala para que ocorra toda a diversificação da vida nesse planeta ao longo do tempo, correto? Mas o que tem acontecido atualmente? Uma intensificação desse efeito estufa. E aí o interessante é que com a intensificação desse efeito estufa, a gente tem tido aí um aquecimento global, né? Ou seja, essa temperatura do planeta ela tem se acentuado bastante, né? Ou seja, está interferindo em todo o processo climático desse planeta. A gente vê determinadas regiões sofrendo demais com calor excessivo, a gente tem determinadas regiões sofrendo demais com frio, né? O aquecimento global também ele vai intensificar o derretimento das calotas polares, aumentando o nível do mar, levando à submersão de determinadas terras, né? Então, vai ocasionar diversos desequilíbrios, como já tem ocasionado aí ao longo do tempo que a gente tem visto nesses últimos tempos, né? Então, olha só o que acontece, pessoal. Percebam bem, vamos pegar aqui o Sol, né? O Sol ele emite calor devido às suas explosões ali. E aí, lembrando o seguinte, antigamente, né, alguns milhões de anos, alguns momentos passados aí, esse calor ele chegava até o planeta, parte desse calor era absorvido, né, e uma outra parte era refletido. E ele saía para fora, retornava para o universo. O que tem acontecido atualmente? Uma intensificação de gases de efeito estufa. Ou seja, se a camada gasosa ela tinha uma espessura mais ou menos assim, né, claro, isso é hipotético, atualmente essa espessura ela está maior, essa camada de gás ela está maior. O que tem acontecido? Olha só, o calor, né, ele continua vindo, ele continua entrando, né? Associado a isso, nós temos uma grande quantidade de solo impermeável, e esse solo impermeável ele não vai absorver uma grande quantidade de calor como absorvia antes, correto? Tem os oceanos, sim, a gente vai ter os oceanos, vão aumentar a sua temperatura ali naquela região e tal. Mas olha só o que acontece, rapidamente esse calor ele vai ser refletido. Só que com uma grande espessura, né, uma maior espessura dessa camada gasosa, o que acontece? Esse calor, ao ser refletido, para ele retornar para o universo ali, né, ele vai ficar retido nessa camada gasosa. Ao reter essa camada, essa onda de calor aí, esse calor não extravasa para o universo novamente, então ele fica retido aqui no interior da Terra. Ele tenta retornar, mas não consegue, fica retido. Então, isso vai mantendo uma maior temperatura nesse planeta, o que vai intensificando aí o chamado aquecimento global, correto?
Existem algumas pessoas que falam que isso é balela, mas, pessoal, não é, porque olha só, quais são os principais gases de efeito estufa? A gente tem, entre os principais gases, o CO2, dióxido de carbono, que é o principal, a gente tem o monóxido de carbono e a gente tem metano, correto? E aí, olha só, dióxido de carbono, a gente viu lá anteriormente, né, no ciclo biogeoquímico, no ciclo do carbono lá principalmente, o dióxido de carbono ele é liberado na nossa expiração, ou seja, no processo respiratório. Ele é liberado na queima de combustíveis, correto? Carvão, gasolina, álcool, ele é liberado aí, correto? Intensificadamente na queima de combustível fóssil, né? Além disso, na combustão a gente libera monóxido de carbono também, na combustão de combustíveis fósseis também há liberação de monóxido de carbono, correto? E no processo de decomposição, a gente libera aí uma grande quantidade de metano, correto? E os outros gases? Também, a gente libera uma outra grande quantidade de outros gases além desse. Mas esses são os principais componentes aí dos gases de efeito estufa. Então, olha só o que acontece, pessoal. Existe uma grande liberação de dióxido de carbono por respiração, né? Na respiração aeróbia, o aumento da população aí, principalmente, né? Associado a uma grande queima de combustíveis e associado a uma grande quantidade de lixo que a gente libera, uma grande quantidade de resíduos que a gente libera no ambiente, correto? E esses resíduos aí, muitas vezes orgânicos, a gente vai ter uma grande liberação de gás metano, né? E aí só uma curiosidade, lembra que os ruminantes, ou seja, bovinos, eles vão liberar uma grande quantidade de metano na atmosfera. Por quê? Porque eles possuem bactérias no seu estômago que auxiliam ali no processo digestivo e essas bactérias auxiliando na digestão da celulose ali, acaba liberando gases. E esses gases, metano, correto? Que vão sendo liberados para a atmosfera. Então, o efeito estufa é um dos grandes problemas aí atuais, correto? Um outro grande problema que a gente tem atualmente é a rarefação da camada de ozônio, né? Algumas pessoas vão falar, é o buraco da camada de ozônio. É um buraco, correto? O termo mais correto seria a rarefação da camada de ozônio. O que tem acontecido, pessoal? Olha só, a camada de ozônio, ela surge nesse planeta com o surgimento dos organismos fotossintetizantes. Lá nos primórdios da vida nesse planeta, a gente não tinha oxigênio disponível na atmosfera ainda, né? O oxigênio ele se torna disponível na atmosfera a partir do momento que surgem os organismos fotossintetizantes nesse ambiente. Lembra que no processo fotossintético ocorre liberação de oxigênio na atmosfera. Com a abundância desse oxigênio aí, os átomos de oxigênio vão se ligar e vão se formar o ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio, correto? Então você tem aqui, ó, o ozônio formado. E o que tem ocasionado a rarefação da camada de ozônio? Antigamente utilizava-se bastante, principalmente em refrigeradores, ar-condicionados, aerossóis aí, aqueles aerossóis que a gente encontra no desodorante, né, no laque de cabelo e vários outros produtos aí também que vão conter um gás chamado CFC. O que seria CFC? CFC, cloro, tá? Fluor, carbono, correto? Cloro, fluor, carbono. Esse gás, pessoal, ele é um gás extremamente volátil. Então, ao ser liberado aqui na crosta, ele vai ser dissipado, né? Vai chegar até camadas mais altas aí da atmosfera. E aí, quando ele chega em camadas mais altas, pela radiação ultravioleta ser mais intensa nessas camadas aí, ocorre a fragmentação desse CFC. E aí, nessa fragmentação, a gente vai ter aqui, ó, a liberação desse íon cloro. O cloro, pessoal, ele vai chegar nessa camada de ozônio e vai roubar um oxigênio para ele, né? Roubar um oxigênio para ele. Ou seja, a gente vai ter aqui a formação de um monóxido de cloro. E aí, percebam o seguinte, quando você tem a extração de um átomo de oxigênio dessa camada de ozônio, eu vou ter a formação de oxigênio gasoso, correto? Que vai ficar lá em cima na atmosfera, né? E, enquanto isso,
essa camada de ozônio ela vai sendo o quê? Degradada, ela vai se tornando rarefeita, correto? O que seria aí mais ou menos esse buraco? Seria mais ou menos como se a gente estivesse cavando realmente a camada de ozônio, tá? Em decorrência, principalmente, da liberação desse gás CFC aqui. Então, se a camada de ozônio ela tivesse uma espessura mais ou menos assim, né, com a grande liberação de CFCs aí na atmosfera, ela vem se tornando mais delgada. O que proporciona isso? Maior intensidade de radiação ultravioleta, correto? E essa radiação ultravioleta, ela provoca determinados malefícios aos organismos aí, né? Em nós, principalmente, vai provocar aqui doenças de pele, né? Câncer de pele. Nos outros indivíduos, a gente tem plantas que não vão conseguir sobreviver com essa enorme radiação ultravioleta, então vai prejudicar, claro, a produção de alimento, né? Dentro dos ambientes. A gente vai ter determinados outros organismos que também não vão conseguir sobreviver a essa radiação, né? Então, algumas extinções vão acontecer absurdamente, como já tem acontecido, né? Diversas espécies aí têm se tornado extintas, principalmente em decorrência do aquecimento global, né? Existem determinados organismos que têm sentido bastante essa alteração de temperatura no ambiente terrestre e também devido à intensificação da radiação ultravioleta no ambiente terrestre. Então, são problemas aí que devem ser contornados, que a gente precisa de rever determinadas atitudes. Beleza? Nós temos aqui também grandes problemas relacionados à água, né? Poluição da água e poluição do solo. Poluição da água, pessoal, a gente pode citar aqui como processo de poluição da água, olha só, agrotóxicos que são liberados aí, né? Ultimamente, nos últimos 5 meses aqui no Brasil, a gente tem visto uma grande liberação, né, de agrotóxicos no uso aí da síntese de matéria orgânica, síntese de alimento, né? Uma monocultura lá tem uma lagarta, né? De repente essa lagarta vai ocasionar uma deficiência financeira ali para o produtor, ele chega e taca agrotóxico. Só que esse agrotóxico, ele não vai combater só a lagarta que está ali na plantação. Esse agrotóxico vai se infiltrar no solo. Infiltrando no solo, ele pode chegar até o lençol freático, contaminando o lençol freático, que vai abastecer um rio, um ribeirão ali posteriormente, que possivelmente esse rio, esse ribeirão, pode ser canalizado, tratado e chegar até a sua casa. Mas essa substância química, ela vai chegar até a sua casa, seja pelo alimento que você consome, seja pela água que você consome também, correto? Então, agrotóxicos é um dos grandes problemas que a gente tem aí de poluição de água. Um outro grande problema de poluição de água que a gente tem se chama petróleo, né? Petróleo, a gente sabe que grande parte do petróleo extraído aí fica naquelas plataformas oceânicas, né? São construídas aquelas plataformas no oceano para poder extrair esse petróleo. Petróleo, né, ele é uma substância com um determinado grau de toxicidade que, se vazado ali na água, vai contaminar os organismos, matar os organismos que vivem ali naquele ambiente, né? E que possivelmente pode chegar até a nossa mesa ali também, né? Ao consumir um determinado organismo que tenha sido vítima aí de um derramamento de petróleo que a gente não sabe se foi ou não, né? Então, o petróleo é um dos grandes problemas. Um outro grande problema que a gente tem tido aí é a contaminação por mercúrio. Mercúrio, pessoal, um metal líquido bastante utilizado em garimpo, né? E lembra lá, o mercúrio ele é colocado nos pedregulhos que são extraídos ali, né? Da cadeia montanhosa, das rochas ali e tal, do solo. São extraídos, joga-se mercúrio e ele é lavado, e esse mercúrio cai na água. Esse mercúrio ele pode ser ali acumulado, né, nos organismos que vivem ali. É um processo que a gente vai chamar de magnificação trófica, ou seja, o que é isso? É quando existe um acúmulo de determinada substância química no organismo, correto? E esse acúmulo, logicamente, ao longo do tempo, pode provocar determinados malefícios. Hoje em dia existem estudos indicando que mulheres ribeirinhas, né, têm tido, uma grande quantidade dessas mulheres têm tido câncer,
de mama, principalmente, associado à contaminação de mercúrio na água, devido ao garimpo, principalmente garimpo clandestino, que ainda utiliza bastante, correto? Então, associados à água, a gente tem isso daí. E associados ao solo, pessoal, a gente tem aqui os agrotóxicos também, mas a gente tem também, associado ao solo, o destino de resíduos sólidos. Resíduos sólidos. O que seriam esses resíduos sólidos? Lixo, né? Tudo quanto é tipo de lixo que a gente libera no ambiente, correto? Então, percebam o seguinte, o planeta ele teria condições de simplesmente degradar tudo aquilo que ele produz, mas ao longo do tempo a gente tem jogado mais do que o planeta consegue metabolizar todas essas substâncias. E aí a gente tem uma grande quantidade de resíduos sendo liberados em ambientes. Nós temos aí, para tratamento de resíduos, nós temos alguns exemplos que são de reciclagem. A gente poderia reciclar diversos materiais, nós temos diversos países que estão ganhando muito dinheiro reciclando todo o seu lixo. A gente tem a reutilização, existem determinados materiais que podem ser reutilizados, né? A gente tem a incineração, que não é o caso mais viável, mas principalmente para tratamento de lixo hospitalar, a incineração ela ainda é o melhor método, claro, com filtros nas chaminés para impedir a liberação de gases de efeito estufa ali, né? E também, para tratamento de resíduos, nós temos aí os aterros sanitários, né, que todas as cidades deveriam ter, mas grande parte dos municípios brasileiros ainda existe uma grande quantidade de lixões. O que seria esse aterro sanitário? O aterro sanitário, você cava um buraco, correto? E vem depositando o lixo aqui. O lixo é depositado, esse buraco ele é impermeabilizado para não sair substâncias para o lençol freático, né? Esse resíduo ele é soterrado aqui. E aí a gente pode aproveitar o chorume que é liberado da decomposição de matéria orgânica. A gente poderia reaproveitar esse chorume aí, né? Tratado, claro, a uma substância líquida que pode ser reutilizada de outras formas quando tratado. E também o gás metano, que é liberado no processo de decomposição, que também pode ser aí utilizado como biogás, por exemplo, pode ser utilizado como uma fonte de energia aí. O grande problema de aterros sanitários, a gente tem produzido uma grande quantidade de lixo, e esses aterros sanitários, eles necessitam de um ambiente, né, para poder ser depositado esse lixo ali, ser soterrado. Então, se encher um aterro sanitário, você tem que procurar outro local para construir um outro aterro sanitário, devido a essa grande quantidade de lixo sendo produzido. Mas, nem todos os municípios têm aterro sanitário, existem os lixões ainda. O que seriam esses lixões? Liberação de lixo a céu aberto. Com a liberação de lixo a céu aberto, a gente tem aí uma grande quantidade de animais vetores de doenças, ratos, os urubus, insetos vetores de doenças, tá? Que vão ser extremamente prejudiciais aí à saúde humana, principalmente, né? Então, de poluição, de problemas ambientais na atualidade, a gente pode inferir esses problemas aqui. E aí, pessoal, a ideia de desenvolvimento sustentável. O que seria esse desenvolvimento sustentável? O conceito de desenvolvimento sustentável ele começa a ser construído em 1987, mas em 1992, que é consolidado na Eco 92, que ocorre na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, uma reunião organizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, para se discutir as questões ambientais e financeiras ali ao mesmo tempo. E surge a ideia do desenvolvimento sustentável, que resumidamente o conceito se dá da seguinte forma, que é que os países eles deveriam produzir, poderiam crescer economicamente, porém preservando recursos para as próximas gerações, correto? Isso lá em 1992, correto? Que se consolida totalmente em 1997, lá no Protocolo de Kyoto. Mas aqui em 1992 surge essa ideia de desenvolvimento sustentável aí, que é o de preservar, produzir, enriquecer financeiramente e preservar para as futuras gerações ali, que não tem tido grande êxito mais. O conceito de desenvolvimento sustentável ele se perdeu um pouco
está sendo bastante utilizado aí, principalmente por gestores, né, dentro desse processo, mas que não se compreende direito, né, o que seria realmente esse desenvolvimento sustentável aí, correto? Então, pessoal, no mais, é isso aqui que a gente gostaria de falar nesse momento. Fechou?